No Educandário Miosotis, você tem um encontro com a arte e o esporte. Um encontro com a liberdade e a alegria de viver. Venha conhecer o Miosotis, porque os tempos mudaram. Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Os Tempos Mudaram, um programa produzido pelo Educandário Miosotis. Você já conhece a nossa forma de contato, de diálogo. Escreva para programa@miosotis.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o município de Nova Friburgo, sobre a história da nossa terra. E para isso nós temos a alegria de termos no nosso estúdio o professor João Raimundo de Araújo, professor de História, docente da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, foi coordenador do curso de História durante muitos anos e atualmente leciona História do Brasil, História da América. Além disso, o professor João é também docente de História em diversas escolas, foi docente de História em diversas escolas da nossa cidade. João, é um prazer poder recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Ricardo. Você só esqueceu de dizer que você foi meu aluno também. É verdade, eu fui aluno do João, tanto no segundo grau, o ensino médio, quanto também na faculdade. Eu sou formado em História e fui aluno do João, tanto de História do Brasil, quanto de História da América. E eu sempre digo que eu aprendi a fazer História e a gostar de História por causa do exemplo do professor João Raimundo. Mas o aluno também foi um bom aluno. Ah, muito bem. Só uma pequena correção, Ricardo. Eu, no momento, na Faculdade de Santa Doroteia, eu não trabalho mais com História da América, embora seja um assunto que eu acho hoje fundamental. Correto. Eu trabalho com História do Brasil e História Regional. Ah, muito bem. Que pega exatamente História de Friburgo. História de Friburgo. Então, João, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Na sua opinião, como professor, uma pessoa especializada, o professor João Raimundo defendeu uma tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense exatamente sobre a história do município de Nova Friburgo, sobre a história da gênese da nossa terra, da sua colonização e algumas outras questões de natureza política e econômica. Na sua opinião, professor, qual é a importância de, na escola, desde as séries iniciais do ensino fundamental, os alunos terem contato com a história do seu lugar? Olha, sem dúvida nenhuma, se, vamos dizer, a partir dos anos 80 para cá, um termo que é muito utilizado como um termo que orienta os trabalhos docentes das escolas de um modo geral, que é a questão da construção da cidadania. Sem dúvida nenhuma, não há cidadania se as pessoas não conhecem a sua própria história. Correto. Quer dizer, você só é um cidadão a partir do momento que você tem conhecimento da sua própria história. Correto. E daí a importância da história dos municípios, da importância da história regional, né? Então é fundamental a qualquer projeto de educação que não dê conta do trabalho, né, da história específica dos indivíduos, dos seus alunos, etc., a cidadania não existe, sem dúvida nenhuma. Eles começam a entender a participação da sociedade, né, na economia, a entender as mudanças tanto culturais quanto econômicas que acontecem na nossa cidade. E está valorizando o quê? A preservação do nosso rio. Eles conhecem, a gente dá nome aos rios, às avenidas, às principais ruas, aos principais pontos da nossa cidade, ao comércio que nós temos aqui, que é um comércio muito variado. Então, quer dizer, a gente passa a ensinar, a mostrar para eles o quanto isso é importante e a mostrar para eles que o futuro da nossa cidade
sociedade está nas mãos deles, que deles vai partir a nossa história daqui a alguns anos, que eles vão estar desde já construindo a história, né? E aí eles vão compreender o que é essa história, né? Que eles fazem parte disso, que eles estão ajudando a construir uma sociedade melhor, a se tornar cidadãos mais críticos, compreendendo, valorizando e respeitando toda a nossa cidade e principalmente a população de um modo geral. Bom, o objetivo de geografia na escola é para que o aluno possa conhecer um pouco da sua cultura, né, e se tornar um cidadão crítico, não somente aquele cidadão passivo que ouve e escuta aquilo e passa, né, à frente sem questionar. E uma outra forma de estudarmos também aqui na escola a história local. Aí o aluno ele pode perceber, né, de forma nítida através de fotografias, pesquisas, como ocorrem as transformações, tanto na parte cultural quanto na parte natural. Professor, com relação a isso que o senhor está comentando, antes de nós entrarmos propriamente na discussão sobre a história do município, me ocorre uma questão. É curioso que a história regional e a história do município, em geral, ela fica reservada às séries iniciais do ensino fundamental, a antiga segunda série, o atual terceiro ano do ensino fundamental. E, lamentavelmente, muitos professores que têm essa responsabilidade, em geral, não conhecem os mecanismos do fazer história, do ensinar história com muita propriedade. Na sua opinião, professor, existe algum mecanismo que pudesse ajudar esses professores nessa tarefa, nessa responsabilidade de ensinar história local? Sem dúvida nenhuma. Você tocou num aspecto que eu acho interessante, eu não sei se continua assim hoje, mas durante muitos anos, eu acho que não mudou. O ensino, o estudo da localidade, não vou falar nem da história, a história entra no bolo, mas da localidade se dava, se eu não me engano, antigamente na segunda série. Correto. Né, do ensino fundamental. Isso apenas ali e nunca mais, né? E com um detalhe, não se trabalhava a história. No caso de Friburgo, falava-se da colônia suíça, criada a partir de 1820, fala-se naquilo e mais nada, né? Quer dizer, repete-se um erro de achar que trabalhar com história é você trabalhar com uma data parada no tempo. Pelo contrário, história é movimento. Qualquer fato tem suas causas e tem suas consequências. Né? Então, no caso de Friburgo, por exemplo, trabalhar a história de Friburgo, claro que os suíços tiveram uma importância com a sua chegada, com sua vinda para Friburgo, etc. Mas não é só isso. A história de Friburgo não acaba com a chegada, com a formação da colônia, né, que durou há pouco tempo. Né? Outros povos muito contribuíram para a história de Friburgo. Né? Os alemães que chegaram em 24, a primeira leva, porque tem uma segunda leva importantíssima de alemães em 1911, que são aqueles que vão promover a indústria de Friburgo. Negros, escravos. Friburgo foi uma localidade onde a escravidão existiu como qualquer outra cidade do Brasil até 1888. Então a presença negra, aqui eu rendo minhas homenagens à primeira intelectual que levantou essa questão da presença negra em Friburgo, que foi Gioconda Lozada, uma velha amiga e professora, infelizmente já não está mais junto da gente. Então a presença negra, a presença de italianos, de espanhóis, portugueses, quer dizer, Friburgo é uma Babel aí nisso tudo. A sua história não pode ficar restrita à presença suíça. Os alunos trazem para a sala de aula pesquisas, fotografias e a gente faz aquela mudança. O que aconteceu, né? Qual é a mudança que ocorreu de uns tempos para cá? Essa mudança foi positiva, né? Foi negativa? O porquê? Dentro da sala de aula, como que a gente trabalha? A gente trabalha com fotos, com reportagens, tanto antigas como atuais. Quando sai uma reportagem interessante, né, no jornal, a gente procura trazer para a sala